novela. Sabe, quando a gente olha para o imóvel rural, ele muitas vezes parece absolutamente perfeito, tem aquelas colinas verdes, pastagens vastas, aquela promessa de tranquilidade, e é muito fácil se deixar levar pela beleza imediata da paisagem. Mas olha só, por trás desse cenário deslumbrante existe um universo complexo que ninguém vê a olho nu. Tem muita gente que adquire propriedades no campo olhando só para essa superfície e esquece completamente que um problema jurídico ou ambiental escondido ali pode transformar o que seria um sonho num passivo financeiro gigantesco. Isso nos leva a uma questão que sinceramente define todo o mercado de terras. Por que uma propriedade rural que parece livre de qualquer defeito acaba sendo com tanta frequência uma verdadeira armadilha financeira? Bom, a resposta é que o valor e o risco de uma fazenda não estão só na qualidade da terra ou se tem muita água. Um campo maravilhoso pode esconder restrições legais tão severas que simplesmente impedem qualquer tipo de produção. Quando o investimento é feito sem a devida investigação, o capital pode ficar completamente congelado. Não dá para plantar, não dá para criar, não dá para vender. É a clássica briga entre expectativa e realidade, né? A expectativa emocional, quando se busca uma área rural, é sempre de ar puro e natureza intocada. Mas a dura realidade para ter a posse dessas terras com segurança absoluta é estritamente burocrática. Envolve uma montanha de papelada obrigatória. A gente está falando de matrícula atualizada, do ITR, que é o Imposto Territorial, e do CCIR. Sem a validação oficial desses papéis todos, aquela natureza brilhante não passa de uma miragem jurídica. Então vamos direto para a nossa primeira parte, o perigo oculto na paisagem. É essencial a gente entender que os maiores perigos no mercado imobiliário rural não são barreiras físicas, tipo uma cerca quebrada ou um buraco no chão. São ameaças que estão desenhadas em mapas técnicos e redigidas em leis super rigorosas. O material que estamos analisando traz uma frase que resume perfeitamente isso. No imóvel rural, o problema escondido normalmente está no papel. Uma escritura com falha ou a falta de um registro pode anular qualquer potencial de lucro. O que dita o valor de mercado de um latifúndio é a situação legal dele, e não a vista panorâmica. Sabendo disso, qual costuma ser o erro mais fatal nessas negociações? É confiar só na palavra do vendedor. Em muita região do Brasil ainda existe aquela cultura forte de fechar o negócio no fio do bigode, só no aperto de mão, sabe? Mas investir um capital pesado sem fazer uma verificação técnica independente é basicamente comprar uma caixa lacrada que faz tic-tac e torcer para ser um relógio e não uma bomba. O que nos leva à nossa segunda sessão, a fundação de tudo, que é a documentação. Pensa comigo, nenhuma estrutura se sustenta sem o alicerce sólido. E no mundo do agronegócio, esse alicerce são os papéis oficiais. Todo imóvel rural precisa, obrigatoriamente, ter essa linha de base redondinha. A gente tem a matrícula e o registro, que são literalmente a certidão de nascimento da terra. Tem a escritura, que formaliza a transação. Aí entra o CCIR, que é indispensável para provar que a área está regularizada no Sistema Agrário Nacional. E o ITR, que é o imposto em dia. Cada um desses documentos atestados é uma camada de proteção. Sem essa cadeia impecável, a posse da terra é frágil e incrivelmente vulnerável. Avançando na nossa explicação, a gente entra na seção 3, georreferenciamento e o CAR. Quando a gente fala de zona rural, só a papelada civil não dá conta do recado. É preciso entrar no mundo dos registros técnicos, que traduzem a geografia real para o papel. E o grande astro aqui é o georreferenciamento. Esquece aquela época em que a divisa era daquela árvore grande até a curva do rio. O georreferenciamento usa tecnologia de satélite para cravar no milímetro onde começa e onde termina o terreno. Isso garante que o que está no mundo físico bate com as coordenadas da matrícula. É o fim daquela dor de cabeça clássica de sobreposição de terras ou briga de cerca com o vizinho. E colado nisso, temos outro pilar inegociável, o CAR, ou o Cadastro Ambiental Rural. Ele é um registro público eletrônico e funciona como um verdadeiro escudo protetor. Ele mapeia toda a situação ambiental da fazenda, mostrando direitinho onde estão as zonas protegidas. Uma propriedade sem o CAR ativo é literalmente uma bomba relógio burocrática. Sem ele, é impossível comprovar que a terra está cumprindo a lei ambiental. E se o CAR apontar problema? Bom, isso nos empurra para a seção 4, áreas protegidas e multas severas. Olha, não saber como está a situação ambiental de uma área não livra ninguém das punições da lei. E o impacto de descobrir isso tarde demais pode quebrar um negócio. Imagina só o cenário. A compra de 1.000 hectares de terra de olho numa baita expansão agrícola. Aí, meses depois, vem a descoberta de que grandes fatias desse território estão legalmente blindadas e não podem ser tocadas. É pagar por 1.000 e só poder usar 500.
Por isso, olhar essas restrições antes de assinar o cheque não é frescura, é sobrevivência. A legislação ambiental tem limites muito claros do uso do solo. São as famosas zonas protegidas. O material destaca as APPs, que são as áreas de preservação permanente, fundamentais para proteger margens de rios e encostas. Tem também a reserva legal, que exige que uma porcentagem específica de mata nativa fique lá, quietinha, intocada dentro da propriedade. E, claro, as nascentes. Tudo isso é monitorado pelo Estado de forma bem rigoroso. E as consequências para quem desrespeita isso, ou até para quem acaba herdando essas violações do dono antigo, são imediatas e pesadíssimas. A gente está falando de multas que engolem o fluxo de caixa de uma hora para outra, ações judiciais que não acabam mais e o pior de todos, os embargos. O embargo paralisa completamente a produção daquela área. Para piorar, a terra vira um ativo tóxico. O banco não financia mais nada e revender de forma legal fica impossível. Mas calma, porque tem um jeito de evitar tudo isso. Vamos à seção 5, o caminho para a segurança. A blindagem do patrimônio acontece através de uma análise pré-compra minuciosa. Isso muito antes de assinar qualquer contrato, tá? O primeiro passo é levantar e checar a veracidade de absolutamente todos os documentos. Passo 2, o mergulho profundo na situação ambiental, olhando o CAR e os órgãos competentes. Passo 3, focar na checagem dos limites exatos e ver se o acesso à propriedade está regularizado. E o passo 4 é investigar o passado da área, caçando processos antigos, disputas de terras ou até dívidas trabalhistas que possam ter ficado amarradas àquele solo. O material que a gente está explicando hoje traz um checklist maravilhoso, que é um verdadeiro mapa da segurança para quem investe no meio rural. Toma nota de tudo que precisa ser validado. A matrícula tem que estar livre de qualquer ônus. O CAR precisa estar ativo, o ITR não pode ter pendência fiscal, o georreferenciamento tem que estar certificado, a reserva legal devidamente averbada, a análise ambiental não pode ter passivos e as confrontações da área devem ser atestadas pelos vizinhos. Agora, tentar fazer essa varredura gigantesca por conta própria, ou pior, pedindo favor para curiosos, é maluquice. Montar uma equipe de consultoria essencial não é despesa, é seguro. Economizar não contratando um advogado especialista em direito agrário, um técnico ambiental, um corretor capacitado ou um engenheiro agrimensor é um tiro no pé. São essas pessoas que têm o olho treinado para achar armadilhas nas entrelinhas de um contrato ou numa imagem de satélite. O barato, principalmente no campo, sai absurdamente caro depois. A lição de ouro que a gente tira de tudo isso é que ser prudente e metodológico tem um valor que não dá para calcular. Encarar de frente a burocracia dos documentos, os cadastros como o CAR, o ITR e o georreferenciamento é o único jeito inteligente de agir. Comprar terras de forma sistemática e amparada na lei funciona como um escudo blindado para os ativos financeiros. É isso que transforma um pedaço de terra qualquer num legado produtivo, rentável e impenetrável. Para fechar nossa explicação de hoje, eu deixo essa provocação no ar. Será que faz sentido arriscar todo um capital, toda uma vida de trabalho, comprando uma fazenda inteira às cegas, sem antes investigar cada vírgula da documentação legal e ambiental? A verdadeira beleza do campo só fica de pé se estiver apoiada na firmeza da lei. Que essa análise sirva para iluminar as negociações de quem vive do agro ou quer investir nele, lembrando sempre que o sucesso e a segurança começam, sem exceção, no papel. Continue sempre questionando e buscando clareza técnica. Até a próxima.